Diga, olhe bem no fundo dos olhos, diga assim: não é o fim. Fala com autoridade: não é o fim. Esse é o tema da nossa mensagem. Pode sentar, amém? Eu estava lendo a Bíblia esses dias e o Espírito de Deus falava comigo. E Deus começou a me mostrar que tudo que acontece conosco, existem duas maneiras disso acontecer. A primeira, pela soberania dele, existem propósitos que ele permite que nós venhamos passar para que o nome dele venha a ser engrandecido. Amém? Um grande exemplo disso, eu não sei se vocês lembram, mas quando... Está meio chiado aqui meu microfone. Eu não sei se vocês lembram, mas quando Moisés ele liberta o povo do Egito, a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Porque às vezes a gente lê as coisas na Bíblia, às vezes não entende o porquê. Pensa comigo. Imagina Moisés chegando diante de Faraó e falando: olha, eu vim aqui por ordem de Deus para que você liberte o povo. E Faraó fala assim: tá bom, está todo mundo liberado agora. O que ia acontecer? As pessoas não iam dar a verdadeira credibilidade que Moisés precisava. Porque as pessoas iam entender que assim como foi com Moisés, poderia ser com qualquer um deles. Então Deus endureceu o coração de Faraó. Deus permitiu que Moisés fizesse vários milagres através do nome do Senhor. E depois que tudo aquilo aconteceu, as pessoas viram que Deus era com Moisés, e aí sim Faraó liberou o povo. Quando você vai lá para o livro de 1 Samuel, você vai ver, a Bíblia diz que Deus colocou um espírito mau sobre a vida de Saul. Para quê? Para que Saul perseguisse Davi. Para que Saul ficasse o tempo todo correndo atrás de Davi, para que o nome do Senhor pudesse ser engrandecido através da vida de Davi. Então, nós entendemos que existem duas maneiras de tudo aquilo que nós vivemos. Uma é pela soberania de Deus, amém? Quando Deus, a Bíblia diz que Ele coloca o querer e o realizar no nosso coração. Então Deus permite situações, um grande exemplo disso é o livro de Jó. Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo, porque Deus no final tinha um propósito muito grande na vida de Jó. Agora, existe uma outra maneira, que é a maneira que nós queremos falar esta noite. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Coloca aqui na tela, por favor, Maria. Preste atenção. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eu quero ler uma versão mais atualizada que diz assim: tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Repete comigo: nós complicamos tudo. Exemplo que eu vou te dar: quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus fez Adão e Eva, amém? A Bíblia diz que Deus vinha ter com Adão. Deus falou assim: olha, você pode comer de tudo, você só não pode tocar nessa árvore, que é do conhecimento do bem e do mal. E quem tocou na árvore? Adão e Eva. Aí começa toda uma confusão. Quando nós vamos olhar para um homem chamado Abraão, a Bíblia diz que Deus chega para ele e diz assim: Abraão, larga a tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. O que Abraão faz? Abraão leva Ló de tiracolo com ele, amém? A Bíblia diz que passado um tempo, os dois pastores, o pastor de Ló e o pastor de Abraão, eles começam a se degladiar, começam a brigar. E chega um momento em que Abraão fala assim: olha, nós somos parentes chegados e nós não podemos conviver com essa situação. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. Só que a gente nunca parou para refletir, porque na verdade a bênção estava em cima da vida de Abraão, amém? Então qual era o certo? O certo era Ló dizer o seguinte: Abraão, afinal de contas, foi você que me trouxe com você, então você que deve escolher. Mas não, Ló aceita aquilo que Abraão fala,
e ele escolhe, diz a Bíblia, as campinas do Jordão, porque aos seus olhos era um lugar lindo. Mas eu preciso que você entenda que a bênção, nós falamos ainda há pouco na oração, a bênção não está nas coisas, a bênção está em você. Você não precisa pensar que se você entrar para aquela empresa, você vai ser abençoado. Você precisa entender que se você chegar naquela empresa, aquela empresa vai ser mais abençoada do que ela é. Porque a bênção não está na empresa, a bênção está em você. O problema é que o inimigo, por diversas vezes, ele tentou colocar no teu coração que você, na verdade, precisa de alguma coisa para ser feliz. Então você esquece quem você é, porque a Bíblia diz que você é feitura de Deus, imagem e semelhança dele. E eu te pergunto, você acredita de verdade que Deus iria criar alguma coisa, imagem e semelhança dele, que não fosse dar certo? Então quando Deus ele te criou para que você venha a ser um sucesso. Qualquer lugar que você possa se encontrar, aonde você colocar a planta do teu pé, diz a Bíblia, aquele lugar precisa ser abençoado. Então quando você chega no ambiente, não é o ambiente que abençoa você, mas você abençoa o ambiente. Porque a bênção está sobre você. E nós continuamos caminhando, a Bíblia diz que Ló, ele escolhe as campinas do Jordão. E quando, o final da história você já sabe, ele vai parar em Sodoma. Chega ali, Deus levanta Abraão de novo e fala assim, cara, vai lá e tira teu sobrinho de lá, porque eu preciso destruir aquilo tudo lá e eu vou mandar um anjo lá, se ele não sair, ele vai ficar também. A Bíblia diz que Deus envia 2 anjos lá, os anjos tiram Ló à força daquele lugar, tira Ló, sua família, suas 2 filhas, sua mulher, suas 2 filhas, e diz, olha, segue e não olha para trás. A Bíblia diz que lá na frente, a mulher de Ló, ela olha para trás e aí ela vira uma estátua de sal. Esse é o grande problema, quando Deus nos dá uma ordem, vai e não olha para trás. Por diversas vezes ficamos presos àquilo que nós acreditamos que são as bênçãos, e nos esquecemos daquilo que realmente, quem é o abençoador. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas a palavra que eu tenho para o teu coração é, não é o fim. Hoje Deus vai começar algo poderoso na tua vida, creia nisso. O Senhor vai manifestar a sua glória e o seu poder nesta noite e vai fazer com que você compreenda o verdadeiro valor que você tem. Eu não estou aqui para simplesmente trazer entusiasmo para o teu coração, mas eu estou aqui simplesmente para virar uma chave no teu coração, para que você entenda quem você é. Porque o grande problema da humanidade é que eles se esqueceram de quem eles são. Quando uma pessoa ela se esquece quem ela é, ela acaba não respondendo aquilo que ela foi chamada para fazer. Então quando você entende o teu propósito específico, pode vir qualquer pessoa falar o que quiser a teu respeito. Eu costumo dizer o seguinte, eu sei o que a Bíblia diz a meu respeito. Independente do que falam sobre mim, eu sei aquilo que a Bíblia fala a meu respeito. Então eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você é o que a Bíblia diz que você é. E assim tem sido algumas decisões. Pessoas que, quando Deus criou e Deus escreveu linhas, diz a Bíblia. Deus escreveu linhas a teu respeito e Deus colocou algo no teu coração para que você se venha se relacionar com Ele, porque quando você se relaciona com Deus, você escuta a voz de Deus. As decisões que você toma não são mais as tuas decisões, mas sim a decisão que Ele tem para você. Mas quando você se afasta dEle, ou que você não ouve aquilo que Ele tem para te falar, aí você começa a decidir aquilo que você acredita que é verdade. E aí vem aquilo que nós acabamos de ler em Eclesiastes capítulo 7, 29. Deus nos fez reto e direito, simples, mas nós complicamos todas as coisas. Aí você resolve casar com uma pessoa que não é a pessoa que Deus escolheu para você. Passado um tempo, você se separa dela. Eu preciso que você entenda uma coisa, você se separa dela. A Bíblia condena a separação, amém? Amém? A Bíblia nos conta que a separação só pode ser através do adultério, amém? Amém? Estão comigo ou não? Hoje nós vamos falar um pouco de Bíblia, amém? Então a Bíblia fala sobre isso, mas quando você não conhecia Cristo, você se separou, porque você acreditou que aquela pessoa não te fazia feliz. Mas aí quando você conhece a Jesus, você começa a se relacionar com Ele, você vai perceber que Jesus não chamou alguém para casar contigo para te fazer feliz. Jesus te chamou para fazer essa pessoa feliz.
E quando você faz essa pessoa feliz, automaticamente ela te faz feliz. Então você começa a entender que os valores que você acreditava passam a não ser aquilo que você achava. Você começa a entender que os valores de Deus são diferentes dos teus valores. Então as decisões que você tomou até então erradas, eu creio no nome de Jesus que a partir de hoje você não vai tomar mais. Porque hoje Deus vai te mostrar através das Escrituras aquilo que você deve fazer. Mas a Bíblia diz que quando Ló ele vai se refugiar numa cidade chamada Zoar, chega um momento em que ele tem medo de ficar naquela cidade, diz a Bíblia, e ele vai para umas montanhas com as suas duas filhas. As suas duas filhas resolvem entre elas, conversam e dizem o seguinte: olha, não tem homem aqui nesse lugar e nós precisamos gerar filhos. Nós precisamos ter descendentes. Então vamos fazer com que o nosso pai beba até ficar bêbado e vamos nos deitar com ele. E assim elas fizeram. A primeira filha, diz a Bíblia, se deitou com seu pai naquela primeira noite. Ló não lembrava de nada e essa menina ela ficou grávida. E a descendência dessa filha mais velha são os moabitas. Repete comigo, moabitas. Passado no dia seguinte, elas fizeram a mesma coisa, embebedaram Ló. A sua filha mais nova se deitou com ele, diz a Bíblia que ela fica grávida dele. E ela gera um filho. E esse filho que ela gera é a descendência dos amonitas. Amém? Quando nós vamos para o livro de Juízes, nós vamos perceber lá na frente que os moabitas, ou melhor, que os amonitas, eles se juntam com o rei Eglon, que é o rei dos moabitas, e eles vão tentar guerrear contra Israel. Então aquilo que elas tomaram de decisão errada lá atrás, trouxe uma consequência no futuro. Quando você começa a ler toda a Bíblia, você vai perceber que toda decisão errada traz uma consequência. Toda decisão errada vai trazer um preço a ser pago. Mas a Bíblia continua. E chega um momento onde eu quero, na verdade, parar e falar da palavra que Deus colocou no meu coração. Em 1 Samuel, capítulo 21, a Bíblia nos conta que Davi, ele fugindo de Saul, ele vai até o sumo sacerdote Aimeleque. A Bíblia diz que ele chega ali e ele diz o seguinte: eu estou com muita fome, eu vim amando do rei. Davi conta uma história que não era verdade, e ele diz que estava com muita fome. O sumo sacerdote diz para ele o seguinte: os únicos pães que eu tenho aqui são os pães da proposição. Em outras palavras, são os pães que ficam na presença do Senhor. São os pães consagrados a Deus. A Bíblia diz que aqueles pães eles eram trocados todos os dias. Tinham saído pães frescos para serem colocados no lugar daqueles pães. O sumo sacerdote pega esses pães e entrega nas mãos de Davi. A Bíblia diz que Davi come aqueles pães com seus homens. Mas naquele momento, diz a Bíblia, preste atenção nisso. A Bíblia diz que naquele momento existia um homem que estava ali naquele local que se chamava Doeg. Repete comigo, Doeg. Doeg, diz a Bíblia, que ele estava cumprindo o seu serviço ministerial. É o que está escrito na Bíblia. Doeg, quando escuta aquela conversa entre Davi e o sumo sacerdote Aimeleque, a Bíblia diz que Davi pede uma espada, Aimeleque entrega para Davi a espada que era de Golias, e Davi sai daquele lugar. Rapidamente Doeg sai dali, vai até o rei Saul e fala: olha, Davi esteve com o sumo sacerdote e aconteceu isso, isso, isso e isso. A Bíblia diz que Saul vai se encontrar com aquele homem, manda trazer aquele pessoal todo. Para encurtar a história, a Bíblia diz que Saul manda Doeg matar Aimeleque e todos os sacerdotes que se encontravam com ele. A Bíblia diz que naquele dia foram mortos em Nob, que era a cidade, 85 pessoas.
o texto continua dizendo que Abiatar, que era filho de Aimeleque, ele foi o único que conseguiu sair daquela situação. Ele conseguiu fugir e ele vai até a presença de Davi. E aqui eu quero parar um pouquinho. Eu queria que você tentasse imaginar a cena. Davi, um homem que estava sendo perseguido, chega até diante do sumo sacerdote, come os pães da proposição, sai dali com uma espada. Quando ele vai embora, aquele local que ele chegou, logo em seguida acontece uma catástrofe. Abiatar, que era filho do sumo sacerdote Aimeleque, diz a Bíblia que ele sai dali e ele vai se encontrar com Davi. E quando ele se encontra com Davi, Davi fala para ele o seguinte: fica comigo, porque Saul persegue a você e persegue a mim, e comigo você estará seguro. Amém, mas eu queria que você tentasse imaginar a cabeça desse homem Abiatar. O seu pai morto, os sacerdotes mortos, por causa de Davi. Pastor, aonde você quer chegar? Deus faz as coisas simples e direitas. Nós que complicamos. Quando você, por mais que você possa estar vivendo um caos na sua vida, um caos na sua família, mas quando você decide tomar a decisão acertada, tudo na sua vida passa a mudar. Abiatar, ele entendeu naquele momento que era necessário ele ficar com Davi. Ele entendeu da parte do Senhor que ele precisava ficar com Davi, mesmo Davi sendo o causador da morte do seu pai e de todos aqueles sacerdotes. Abiatar entendeu que naquele momento, se ele saísse do lado de Davi, ele estaria muito mais exposto do que estando do lado de Davi. Abiatar sabia que o rei Saul estava cercando Davi por todos os lados, querendo matar Davi. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite. Abiatar tinha convicção no seu espírito que Saul estava correndo atrás de Davi de um lado para o outro e não iria descansar até colocar as mãos sobre Davi. Mas no momento em que ele se encontra com Davi, e Davi fala: cara, fica comigo, porque comigo você vai estar seguro. Abiatar não pensou duas vezes. Abiatar entendeu que independente da perseguição que Davi estava sofrendo, Abiatar entendeu que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, era um Deus que havia ungido Davi e que jamais deixaria Davi ser tocado. Você está aí? O que você precisa entender nesta noite é: eu não sei aquilo que você tem vivido, eu não sei aquilo que você tem passado. Mas quando você tem convicção aonde você está e com quem você está, nada vai acontecer com você. Quando você tem convicção de quem é o Deus Todo-Poderoso a qual você serve e quem são as pessoas que estão do seu lado, creia no que eu estou te dizendo, nada vai acontecer contigo, porque o Deus que guarda esta pessoa é o mesmo Deus que guarda a tua vida. Abiatar tinha certeza que Davi era um homem levantado por Deus. Abiatar tinha convicção de que Deus era com Davi. E Abiatar, sabendo disso, o texto não diz, mas eu fico imaginando, nos momentos em que Abiatar estava com Aimeleque, com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele servia ao rei Saul, mas eu fico imaginando no meu espírito, Aimeleque conversando com seu filho Abiatar, dizendo: olha, tem um homem chamado Davi, ele foi ungido rei, ele ainda não tomou posse do trono, mas ele vai ser o novo rei de Israel, porque Deus é com ele. Eu fico imaginando Aimeleque conversando com seu filho e falando tudo aquilo que ele sabia, porque Aimeleque, afinal de contas, ele era um sumo sacerdote, ele servia ao Senhor. Esse é o grande problema, quando você serve a Deus. Agora entenda uma coisa que eu quero te dizer, existem duas maneiras de servir. O texto diz que Doeg estava servindo naquele turno ministerial. Existem pessoas que servem, mas não conhecem aqueles a qual eles estão servindo.
Existem pessoas que trabalham para Deus, mas na verdade nem conhecem o Deus para quem elas trabalham. Tem pessoas que têm um cargo na igreja, mas que na verdade não tem nem convicção quem é o Deus que colocou ela neste cargo. Tem pessoas que têm cargo ministerial, mas na verdade nunca serviram ao Deus do cargo. Doeg estava servindo, mas Doeg, na verdade, na primeira oportunidade que ele ouviu aquilo que ele precisava ouvir, ele foi até o rei Saul. Sabe por que ele foi até Saul? Porque Saul era rei. E tem muitas pessoas que estão indo atrás de autoridade para falar coisas que não devem, para que essas autoridades possam colocar a mão sobre a cabeça delas. Deus nos chamou para ouvirmos somente a voz do Espírito dEle. Quando você serve a Deus, quando você entende quem é o Senhor e tudo aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, você não se deixa levar pelas pessoas a qual você serve, mas você serve a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que tem um propósito sobre a tua vida, e aí você não é um Doeg, mas sim um Abiatar. A diferença glorifica a Deus. A diferença de Doeg e Abiatar, os dois estavam no mesmo lugar. Quando Davi chega, a primeira coisa que Doeg faz é criar confusão. Abiatar perdeu o seu pai por causa de uma calúnia, mas Abiatar entendeu que o sentimento dele não poderia ficar preso a uma morte, mas o sentimento dele deveria ficar preso a uma vida. Abiatar entendeu que ele não poderia trazer de volta aquilo que ele havia perdido, mas ele poderia sim mudar a história da sua vida através de uma decisão acertada. Você está comigo aí? Abiatar entendeu que o propósito dele não estava na morte, mas sim na vida. Abiatar entendeu que ele indo com Davi, seria a oportunidade dele não ser morto por Saul. E quando você continua lendo a tua Bíblia em casa, você vai perceber que lá na frente, Abiatar, ele é levantado por Davi como um sumo sacerdote. Tudo aquilo que você faz para Deus no dia de hoje, creia nisso, vai determinar quem você será no futuro. Quando você para refletir, a Bíblia fala em Salmos 40, esperei com paciência no Senhor. Espera com paciência. Pastor, mas está demorando muito. Está demorando muito porque o teu tempo é diferente do tempo de Deus. Para você está demorando muito, mas para Ele está no tempo exato. Só não aconteceu ainda porque a maturidade não chegou até a tua vida. Davi, ele foi perseguido por Saul por toda a sua trajetória. Ele teve duas oportunidades de estar diante de Saul e matar o rei Saul. E por que ele não matou? Porque Davi entendeu que não era a morte de Saul que iria levantar ele como rei. Ele já havia sido ungido como rei, mas ele só esperava o tempo oportuno por Deus, para que ele pudesse sentar no trono. Davi sabia que o trono não dependia dele matar Saul, mas sim o Senhor tirar Saul de cena e colocar ele no trono. Davi sabia que ele não precisava tocar no ungido de Deus. Davi precisava somente cumprir aquilo que Deus havia colocado sobre o coração dele. Mas sabe o que me deixa apaixonado também, pastor Ronaldo? É que a Bíblia diz que quando Saul vai para a caverna aliviar o ventre, aquele momento, se você ler com calma, Abiatar estava junto com Davi na caverna. Você está aí? Abiatar estava dentro da caverna com Davi. A Bíblia diz que Davi estava dentro da caverna com os seus homens, e de repente Saul entra para aliviar o ventre, é o que está escrito na palavra. E quando Saul entra, preste atenção aqui, quando Saul entra, os homens de Davi, diz a Bíblia, falaram, hoje é o dia que o Senhor entregou ele na tua mão. Eu fico tentando imaginar Davi ali, a Bíblia diz que antes, na caverna de Adulão, Davi tinha se feito rei sobre ele, eram 400 homens, amém? Mais à frente a Bíblia diz que eles viraram 600.
Eu fico imaginando Davi dentro daquela caverna ali, com aquela quantidade enorme de homens, e todos os homens dizendo para Davi que aquele foi o dia que Deus determinou que era o dia que Saul seria morto. Várias vozes falando no ouvido de Davi. E Davi ali dentro de uma caverna diante do seu adversário, aquele que queria tirar a sua vida. Mas Davi não se deixou impregnar por aquilo que falavam. Davi ficou preso àquilo que Deus tinha com ele. A Bíblia diz que Davi, ele corta a orla de Saul. E mesmo cortando a orla, diz a Bíblia, ele se arrepende e chora. A Bíblia diz que quando Saul vai embora, ele chega para Saul e diz: Saul, o Senhor é um rei correndo atrás de uma pulga. Davi se coloca como o menor dos menores. Davi se humilha diante do rei Saul, porque Davi sabia quem era Saul. E talvez você me pergunte: mas pastor, por que Deus colocou um espírito mau sobre a vida de Saul? Deus colocou um espírito mau sobre a vida de Saul, para que a glória dele pudesse se aperfeiçoar na vida de Davi. Se Moisés chega lá diante de Faraó e fala assim: Faraó, olha só, eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui libertar o povo. Ok, pode ir embora com tudo. Ó, ainda vou te dar aí um monte de bois aí, leva tudo, leva ouro, leva tudo. Você de verdade acredita que aquele povo iria acreditar em Moisés? Sim ou não? Não, por quê? Eles iam começar a se questionar, perguntando se não fosse Arão que fosse lá, será que Arão também não faria a mesma coisa? Eles iam começar a se questionar, porque as coisas são sempre assim. Tudo que é muito fácil, normalmente questionamos. Mas tudo que é muito difícil, começamos a acreditar mais. Você pode perceber que tudo que você conquista com dificuldade, você dá muito valor. Mas tudo que vem fácil para as tuas mãos, rapidamente você perde. Amém? Então Deus permitiu que o coração de Faraó se endurecesse, diz a Bíblia. E Faraó não deixou o povo partir, para que a manifestação da glória dele se aperfeiçoasse na fraqueza de Moisés, para que no momento oportuno, Deus levantasse Moisés, para que o povo pudesse ver quem era Moisés diante do Senhor. Entenda uma coisa: Moisés não era ninguém, mas a glória de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Moisés entendia que ele só dependia do Pai. Todas as pessoas que se colocam diante do Senhor e entendem quem Ele é e aquilo que Ele pode fazer. Você leu comigo em Eclesiastes capítulo 7, Deus faz as coisas simples e direita, mas nós é que complicamos. E como não complicar aquilo que Deus faz? Ouvindo e obedecendo. Quando você vai para Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, a Bíblia diz que: eis que põe diante de vós a bênção e a vida, a maldição e a morte. De preferência, escolha a bênção e a vida, mas a escolha é tua. Tudo na vida, você está aqui essa noite, porque Deus colocou sobre o teu coração o desejo de estar. Mas você só está porque você resolveu estar, porque senão você não viria. Sabe quando você está diante de um problema e que você está orando e que a resposta não chega, e aí você desiste daquilo que você está orando? Por quê? Porque você quer que as coisas aconteçam do teu jeito e não do jeito dele. E deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, como um profeta desta casa: as coisas não são do seu jeito, as coisas são do jeito dele. Tudo tem um tempo determinado. Você vai para Eclesiastes capítulo 3, você vai entender perfeitamente sobre o fator tempo. Quando você começa a ler a Bíblia, esse livro foi deixado para que nós pudéssemos ler e entender aquilo que ele fala a nosso respeito. Nesse livro você consegue entender como ser o melhor patrão que um funcionário precisa.
Nesse livro você consegue ler aqui, está escrito que você precisa trabalhar para o teu Senhor, como se estivesse trabalhando para o Senhor com letra maiúscula, independente da situação que você possa viver com o teu Senhor na terra. Esse livro te ensina a ser o melhor funcionário da terra. Esses cursos que nós vemos de coach, nada contra, mas esse livro já fala disso há muitos e muitos anos. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Leia este livro. Quer ser uma pessoa próspera? Leia este livro. O pastor Ronaldo falou aqui à frente ainda há pouco, eu sou dizimista e me orgulho disso, e eu louvo a Deus pela tua vida e pela vida de todos aqueles que entenderam isso, e peço ao Senhor que aqueles que ainda não entenderam, que entendam, porque isso é uma dádiva de Deus, é você ouvir aquilo que Ele tem e obedecer os seus mandamentos. João capítulo 14, versículo 21, aquele que me ama é aquele que guarda e obedece os meus mandamentos, esse sim é o que me ama. E esse será amado pelo meu Pai, diz Jesus, e eu, Jesus, me manifestarei a Ele. Ouvir mandamentos, ouvir promessas, obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Só que eu quero falar algo com você agora nessa noite. Tem uma palavra que está em Mateus capítulo 12, que Jesus fala assim diante dos fariseus. Os fariseus chegam para Jesus. Jesus está passando assim, numa seara, num campo com os seus discípulos, diz a Bíblia, Mateus capítulo 12. E de repente os seus discípulos se abaixam, começam a pegar espigas de milho e começam a comer. E diz a Bíblia que aquilo era um sábado. Preste atenção nisso. E de repente aqueles fariseus chegam e falam: ei, os teus discípulos fazem isso no sábado. Jesus olha para aqueles homens e fala assim: ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os sacerdotes, eles também trabalham no sábado, no turno deles, e vocês não falam nada. Davi, quando teve fome, ele foi até o sumo sacerdote e comeu os pães da proposição. E o que vocês têm a dizer sobre tudo isso? E Jesus encerra dizendo para eles o seguinte: misericórdia quero, não sacrifício. Você está aí? Ficamos agarrados a tantas coisas, ficamos agarrados a tantas doutrinas, que nos esquecemos quem é o Deus a qual nós servimos. A palavra religião nos encaixotou dentro de uma estrutura tão engessada, mas tão engessada, que nós não sabemos até às vezes tomar alguma decisão, porque estamos servindo a uma estrutura chamada religião. E deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, para a glória de Deus, nós vamos quebrar esse nome. Nós aqui nesta casa, nós não servimos a religião, nós servimos a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que tem promessa com cada um de vocês, um Deus que diz a Bíblia que os cabelos da tua cabeça são contados, um Deus que quando começou a escrever linhas a teu respeito, Ele sabia que esse dia você está sentado aqui hoje, para ouvir aquilo que Ele está te falando. Agora a pergunta é: ou você sai daqui como um Doeg, ou você sai daqui como um Abiatar, ou você sai daqui falando coisas que não são para serem faladas, viver coisas que não são feitas para serem vividas, ou você sai daqui como um Abiatar, independente de ter perdido alguém querido, ou alguma situação na sua vida, mas que você entenda que a tua esperança ainda continua viva, e que você sabe que o Deus a qual você serve, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa decisão, entenda isso, não cabe a Deus. O problema é que nós às vezes transferimos responsabilidades.
O nosso Senhor, Ele nos chamou para algo muito grande. O nosso Senhor, Ele nos chamou para fazermos coisas poderosas nesta terra. Creia nisso. Eu converso com a minha esposa, às vezes minha esposa me chama de louco, ela diz que eu sou louco, que eu sonho muito grande. Não, eu não sonho grande, eu sonho os sonhos que Deus tem para mim. A Bíblia diz que o Deus que eu e você servimos é um Deus que não tem tamanho. A Bíblia diz que Ele é o dono da prata e do ouro. A Bíblia diz que tudo é dele, tudo pertence a Ele. Quando você começa a estudar um pouquinho, eu nunca fui estudar muito as galáxias, mas quando você pega para estudar um pouquinho, você vai vendo os planetas espalhados. Como pode um Deus todo poderoso fazer com que cada daqueles planetas fique parado no ar, sem que eles caiam e tenham algum tipo de explosão? Como que Deus permite que nós possamos viver numa terra aonde somos cercados por todo tipo de espécie? E a Bíblia diz que Ele nos conhece até no nosso deitar. A Bíblia fala em Salmo 127, se não me falha a memória, que Ele dá aos seus enquanto dormem. É esse Deus que eu vim falar nesta noite. Um Deus que quer fazer maravilhas e proezas na tua vida. Mas para isso você precisa entender, meu irmão e minha irmã, que você foi chamado simplesmente para ouvir aquilo que Ele tem para te falar e obedecer os seus mandamentos. Você precisa seguir aquilo que Deus te impulsiona a fazer, não aquilo que as pessoas falam ou deixam de falar a teu respeito. Durante muito tempo na minha vida, eu deixei de viver aquilo que Deus tinha para mim, porque as pessoas diziam o que ia ser da minha vida. Até que um dia, aquilo foi como uma bomba. E quando eu vou fazer alguma coisa, as pessoas dizem que não vai dar certo, eu não me deixo levar por aquilo que falam, mas eu me deixo levar por aquilo que o meu Senhor fala. Tudo que Deus promete, diz a Bíblia, precisa se cumprir. A Bíblia fala de um homem chamado Samuel. Samuel era um profeta. Samuel foi um dos maiores profetas de Israel. A Bíblia diz que no final da sua trajetória, Samuel chega diante do povo e diz assim: se eu defraudei alguém, se eu fiz alguma coisa errada, me fale agora. Se eu cometi algum delito, fale agora. A Bíblia diz que nenhuma palavra que Samuel profetizou caiu por terra sem se cumprir. Eu estou falando de um profeta. Só que nessa noite, eu vim falar do profeta dos profetas. Eu vim falar de Jesus Cristo. Eu vim falar de um Deus todo-poderoso, que pode mudar a história da tua vida, como um dia mudou da minha. Eu vim falar para você de um Deus que tem o controle nas mãos. A Bíblia diz que basta uma palavra dele e tudo muda. Esse Deus tem pressa em fazer com que tudo aquilo que você sonha e que esteja alinhado, preste atenção nisso, que esteja alinhado com o propósito dele, venha se cumprir na sua vida. Porque nem todos os sonhos que você tem são os sonhos que Ele tem para você. Por isso muitas pessoas, elas sonham e acabam se frustrando com os seus sonhos, porque são sonhos que nunca foram sonhados por Deus. Agora, quando você sonha aquilo que Deus sonhou para você, creia no teu espírito, aconteça o que acontecer, vai se manifestar na tua vida. Porque o Deus que você serve, o Deus que você tem como Pai, é um Deus amoroso, que tem prazer em abençoar os seus filhos. Eu tinha muito mais coisa para te falar, mas o nosso tempo é curto. Mas eu quero fechar a minha mensagem
pedindo só para você ir comigo em Lucas capítulo 22, versículo 32. Lucas 22, 32. Preste atenção aqui. Esse é Jesus falando. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Jesus falando para Pedro. Mas é algo assim meio forte. Porque os discípulos andaram com Jesus 3 anos. E Jesus no final, antes de ir para a cruz, ele fala para Pedro: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pois quando te converteres, Pedro andava com Jesus, mas ainda não era convertido. A conversão não é tempo de caminhada, mas sim tempo de entrega. A conversão não é quanto tempo você conhece Jesus, mas sim quanto do seu tempo você se relaciona com Ele. A conversão não é você vir todo domingo para uma igreja, mas sim durante o resto da semana testemunhar quem é Jesus no teu trabalho e na tua casa. Uma verdadeira conversão é você ouvir os doegues da vida e não permitir que o teu coração venha se contaminar com aquilo que você ouve, mas você entender quem é o Deus que você serve e o que Ele tem para fazer na tua vida. Isso sim é uma vida de conversão. A Bíblia diz que Jesus vai para a cruz. Quando você vai para João capítulo 14, capítulo 21, nós escutamos uma palavra aqui, há 2 domingos atrás, do pastor Davi. Jesus chega na praia, os discípulos estão pescando. Jesus se apresenta na praia, e o que me deixa mais apaixonado naquela palavra, nós ouvimos aqui ela 2 domingos atrás, é que os discípulos estavam pescando, mas quando Jesus pergunta para eles se eles pegaram algum peixe, eles dizem que não. Jesus manda eles jogarem a rede para a direita. Eles jogam, pegam uma quantidade enorme de peixe, diz a Bíblia, e eles trazem o peixe. Preste atenção aqui. Eles trazem os peixes. Tinham 153 peixes para a praia. Mas quando você lê com calma na tua casa, a Bíblia diz que Jesus estava com a brasa, com o pão e com o peixe sobre ela. Aquilo que Jesus permite que você venha pegar, Ele de antemão já tem para te entregar. Ele só deixa você se esforçar, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Mas um pai amoroso como Ele sempre vai ter peixe para entregar, independente se você consegue ou não pegar. Ele só quer que você se esforce. Se o resultado ainda não chegou, creia que vai chegar. Se a promessa ainda não se cumpriu, creia no teu espírito que ela vai se cumprir. Se a realização do teu sonho ainda não aconteceu, creia de todo o teu coração, porque se assim não fosse, eu não sairia da minha casa para subir no altar sagrado para falar de algo que eu não creio. Não
é o fim. Eu quero encerrar a minha palavra dizendo para você nesta noite: hoje começa um novo ciclo na tua vida. Hoje começa um novo tempo na tua vida. E tudo aquilo que se passou, não fique preso às coisas do passado. A Bíblia fala em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu amo essa palavra. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas e tudo se fez. As coisas antigas e tudo se fez. Hoje começa um novo ciclo. 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 Que a graça de Deus, ela possa tomar o teu coração nesta noite. Que o Senhor possa penetrar no lugar aonde a minha palavra jamais vai penetrar. E que tudo aquilo que Deus prometeu para você não venha se apagar do teu pensamento. Porque se tem uma coisa que continua nos movendo, é uma palavra chamada esperança. Aquele que tem esperança é motivado por uma palavra. E eu não sei você, mas todos os dias eu acordo com uma esperança ainda maior, que o meu Salvador vai fazer coisas muito maiores sobre a minha vida. Creia nisso de todo o teu coração. E para finalizar, coloca para mim, por favor, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus, essa noite, eu quero te convidar a ficar de pé um minuto. Jesus, essa noite, Ele quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. E eu quero ler na minha versão aqui, que é atualizada. Essa palavra diz assim: Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Jesus não quer que alguns sejam salvos, mas Ele quer que todos sejam salvos e que todos venham conhecer a verdade. E eu te pergunto nesta noite, quem é a verdade? João 14, 6. Eu sou o caminho, artigo definido. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim, diz Jesus. Ele quer te salvar. Mas para você ser salvo, você precisa entender que só existe um caminho, só existe uma verdade. Jesus Cristo é a verdade. Eu quero te pedir que você possa